Amém. Jesus é o Senhor. Bom, nós vamos ver um evangelho diferente hoje. Vocês já ouviram falar do evangelho de Paulo? A gente já ouviu falar do evangelho de Cristo, de Deus, né? Do Senhor Jesus, o Cristo ressurreto. Mas hoje esse evangelho, ele é um evangelho bem abrangente. Nós vamos ver. Paulo escreveu 14 livros, sendo algumas epístolas, cartas. Então ele escreveu de Romanos a Hebreus, e nesses 100 capítulos que abrange de Romanos a Hebreus, ele escreveu o evangelho revelado para ele por Deus. Amém? Então não é qualquer o evangelho, é um evangelho único, é o evangelho do Novo Testamento completo, é um evangelho completo, irmãos. As cartas de Paulo, elas abrangem principalmente de Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Essas quatro cartas falam da vida da igreja e o viver da igreja. Mas essas 4 cartas, elas são o coração da Bíblia. O coração da Bíblia, irmãos, é o âmago da Bíblia, é o centro da Bíblia. São essas 4 cartas aqui: Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Amém? Então, esses escritos, tem antes desses escritos de Paulo, tem os 4 evangelhos que a gente já conhece: Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo? O que Paulo fez com esses 4? Ele desprezou? Não, pelo contrário, ele não depreciou, mas ele utilizou esses 4 evangelhos para enriquecer o evangelho dele. O evangelho de Mateus fala do reino, o de Marcos fala do servo, o de Lucas fala do homem e o de João fala de Deus. Então, reino, servo, homem e Deus. Então Paulo vai fazer uma viagem nessas 14 cartas, utilizando também o evangelho, que ele não depreciou, muito pelo contrário, ele utilizou para enriquecer esse evangelho dele. Amém? Então, para começar, nós vamos ler Colossenses 1:25. Pode ouvir, podem ler, irmãos, por favor? Cumprimento a palavra de Deus. O que quer dizer pleno cumprimento à palavra de Deus? Completar, escrever tudo que Deus queria, através da palavra do evangelho ele escreveu, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Pleno cumprimento é escrever tudo o que foi revelado a ele, por Deus. Amém? Então ele completou a palavra de Deus através dos seus escritos. Então ele é conhecido também como o evangelho da completação, ou o evangelho completivo, certo? Porque foi revelado a ele para enriquecer o Novo Testamento, valorizar o Novo Testamento. Então essa é uma forma cabal, total, de o Senhor utilizar Paulo para melhorar os escritos do Novo Testamento. Senhor Jesus, então o seu ministério de Paulo foi crucial. Crucial para quê? Para anotar a revelação. Ele teve que aproveitar todos as suas experiências como homem, Paulo, para poder escrever a revelação
dada a ele para enriquecer o Novo Testamento. Vocês sabem que Paulo, até os 28 anos, dos 12, ele foi levado para estudar lá com Gamaliel com 12 anos de idade. 12 anos. E ele ficou estudando as leis deles, por 16 anos. Ele sabia tudo da lei. Então ele tinha um background, ele tinha um conhecimento da Bíblia, do Velho Testamento, incomparável. Sabia tudo. Senhor Jesus. Então Paulo, ele perseguiu a igreja, consentiu na morte, encerrava mulheres presas, crianças, jovens. Paulo era cruel. Por quê? Porque ele tinha uma visão. E a visão dele era perseguir aqueles que invocavam o Senhor. Olha, ele pegava cartas de recomendação para ver quem invocava e prendia, trazia preso, assolava a igreja. Senhor Jesus. Então, irmãos, daí vocês vão entender por que aconteceu algo na vida dele aos 28 anos. Eu quero ler aqui para os irmãos, aí não está aí, né? Atos, tá? Atos 9. Amém. Senhor Jesus. Amém. Fala assim, 9:1, Atos 9:1, Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele fora, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Espera aí. Aí ele fala assim: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas espera aí, você não morreu lá? Você já não morreu, Jesus? Entende? Aí caiu a ficha de Paulo. Aí ele perguntou assim, quem és tu, Senhor? Ele invocou o Senhor aqui. O Senhor falou: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, porque eles não estavam ouvindo a voz, apesar de aquela luz, né, muito intensa, eles não conseguiam ver, mas eles ficaram emudecidos, não conseguiam falar, ouvindo o que a voz dizia para Saulo. Então, não vendo contudo ninguém, então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, por causa da luz, e guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Isso aqui não te lembra algo? 3 dias sem comer, sem beber. Não te lembra algo? O Senhor Jesus, quando ele foi batizado, ele foi levado para o deserto. Também ficou 40 dias, aí ficou 40 dias, sem comer, sem beber, certo? Então lembra muito a história do Senhor Jesus. Então esses 3 dias ele ficou sem comer, sem beber, não viu nada. E havia em Damasco, eu vou pular um pouquinho, eu vou lá para o 9,14. Vou ler o 9,13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, o Senhor falou com ele para que ele ia impor as mãos em Paulo e ia fazer Paulo enxergar. Aí o Senhor falou: Senhor, Ananias, porém, falou: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito
aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui começa a vida de Paulo, amém? Então Ananias foi, colocou a mão nele, falou: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que vinhas, que te apareceu no caminho porque vinhas, para que recuperes a vista, a visão, e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Irmãos, existem véus na nossa vida. Quando a gente prega o Evangelho, nós temos que estar desprovidos de tudo. Nós não podemos ter véus quando vamos pregar o Evangelho. Porque as pessoas que você vai contatar, às vezes nunca ouviram do Senhor. Então você tem que ficar cheio do Espírito quando sai para pregar o Evangelho. E foi isso que aconteceu com Paulo. Ele ficou cheio do Espírito. Aquele véu da religião, da lei, por 16 anos, caíram por terra. Por quê? Porque ele viu Jesus. Senhor Jesus, imediatamente foi batizado, imediatamente. Ó Senhor Jesus, aí ele levantou-se, se alimentou e ficou fortalecido. E então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O que eu quero falar aqui, irmãos? Tudo aquilo que ele aprendeu da velha aliança, da lei, que fazia parte, está muito ruim o som, que fazia parte da vida de Paulo. Ele era hebreu de hebreus, foi criado aos pés de Gamaliel, ele era judeu de judeus, foi circuncidado ao 8º dia, irrepreensível na lei, sabia tudo. O que ele não sabia que era encontrar, ele encontraria o Senhor Jesus. Então, quando a gente sai para pregar o Evangelho, irmãos, nós temos que levar o Senhor Jesus. Desprovido de qualquer pensamento, qualquer coisa, tira de você as suas experiências pessoais. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que você se encha do Espírito e pregue o Evangelho. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, por isso que o Paulo, quando ele teve essa visão, ele deixou tudo aquilo para trás e foi pregar o Evangelho. Essa é a história do Paulo, irmãos. E agora nós vamos ter um viver adequado através dos escritos de Paulo. Com tudo isso que ele escreveu, irmãos, foi para enriquecer a igreja, que é o seu corpo, dos quais nós fazemos parte, somos membros do corpo de Cristo. Senhor Jesus, então esse evangelho adequado, ele fala do Deus ungido, né? Que entrou em nós como vida e para nos dar glória, nos levar à glória no futuro. Esse é o evangelho. Mas Paulo enriqueceu tudo isso aqui. Então somos membros do corpo, como eu falei, e agora nós vamos ver o mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus, irmãos? Paulo escreveu tudo isso daqui para frente. Isso não tem lá em Marcos, em João, em Mateus, nem em Lucas. Este mistério de Deus, Paulo escreveu. Quem que é o mistério de Deus, irmãos? Cristo é o mistério de Deus. Senhor Jesus. E esse mistério, Paulo fala ainda, que esse Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade, da divindade. Isso também não tem nos outros evangelhos. E Deus agradou-se em revelar a Paulo, seu filho, esse evangelho,
Isso também não está nos dos evangelhos convencionais, dos 4. E isso está em Gálatas 1, 15 e 16. Colossenses 1, de 15 a 16. Também fala que Cristo vive em nós. Cristo é a esperança da glória. Amém. Onde que está isso? Paulo escreveu isso. Senhor Jesus, e Cristo está sendo formado em nós, irmãos. Isso também está no Evangelho de Paulo. E não só isso, no capítulo 6 de Colossenses, fala, ele escreveu 14 itens, que eu vou ler para vocês agora aqui. São importantíssimos. Ele fala do espírito humano. Eu não vou ler porque é muita coisa. Isso está em Colossenses 6, versículos 1 e 18. Fala da lei de Cristo e da lei da vida, Senhor Jesus. Amém. Fala do espírito humano, Senhor Jesus. Fala do o Espírito. Ó Senhor Jesus. Fala da vida eterna. Fala da família de Deus. Amém. Fala da fé. Amém. Fala da cruz de Cristo. Amém. Fala da vida eterna. Ó Senhor Jesus, fala da nova criação, que é o novo homem. Fala da paz. Fala de misericórdia. Fala das marcas de Jesus. Fala da graça de Cristo. Sem, contudo, depreciar os 4 anteriores. Amém? Então, esse é o evangelho completo, irmãos. Por que ele fala isso? Para enfatizar a nossa necessidade de conhecer esse evangelho maravilhoso que ele colocou aqui. Como eu falei aqui, é para enriquecer a nossa vida espiritual, a nossa, como é que chama? Habilidade também, os nossos costumes cristãos, entendeu? Ó Senhor Jesus. Amém. Então qual foi o objetivo desse evangelho? Era no desarraigar desse mundo perverso. Amém. Irmãos, esse evangelho é para nos tirar da presente era maligna. Amém. Isso há 2000 anos, irmãos, foi escrito. Mas vamos importar isso aqui para os nossos dias de hoje? Vamos fazer? Qual que é a presente era maligna hoje, irmãos? São muitas coisas. Mas para enfatizar a nossa necessidade de conhecer esse evangelho, que o evangelho único tem o objetivo de abrir os nossos olhos. Amém. Vamos ler Gálatas 1:4. Qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém. Então, irmãos, ele vai entrar agora no livro de Gálatas. Esse livro de Gálatas fala do evangelho, o evangelho de Cristo. Fala do evangelho de Cristo revelado a ele pelo Pai. Então ele começa falando assim: esse livro de Gálatas foi escrito aos 54 anos depois de Cristo. Então ele já começou a escrever. E ele foi escrito na segunda viagem de Paulo, antes de ser aprisionado. E ele escreveu lá em Corinto e mandou para as igrejas da Galácia. Ó Senhor Jesus, porque as igrejas da Galácia, ela contém a lei ali. A lei era o que pegava muito, era a lei. Eles seguiam a lei, eles guardavam o sábado e se circuncidavam. Mas hoje, isso, se a gente for falar hoje, vai até
vai dar ar de chocarrice, né? Ninguém acredita nisso mais. Mas tem uma outra conotação aqui. Esse evangelho, ele é atual, era maligna. O que quer dizer isso, irmãos? Que esse mundo perverso tem uma corrente religiosa, na época atual dos nossos dias, que com seus desdobramentos, com as igrejas distraindo por um outro evangelho, elas foram distraídas por um outro evangelho. Como assim? Com a aparência atual moderna, pós-modernismo. Vamos ler Gálatas 6. Admira-me que estejais passando tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. O que é esse outro evangelho? É isso que eu falei. Essa aparência moderna, eles distraem a igreja com outro evangelho de uma maneira que distorce o evangelho, que perverte o evangelho, que anula o evangelho. Para quê? Para fazer os irmãos cativos. Então o evangelho, ele não pode ser anulado por qualquer coisa, qualquer vento de doutrina, né? A teologia moderna, de gênero, como é que fala? Ideologia de gênero, isso não pode interferir no evangelho, irmão. Senhor Jesus. Então, essas questões pervertem o evangelho, anula o evangelho, tira o poder do evangelho. Esse é o outro evangelho e nos faz escravos, pode nos escravizar. Em Gálatas 5, 1, pode projetar aí, faz favor? Gálatas 5. Foi para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não é para nos escravizar. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. 7, Gálatas 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Quem vos impediu? 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então as pessoas hoje, o mundo, quem que é esse aí? É o Deus do século, é Satanás. Ele que está atrás disso tudo, irmãos. Então ele quer nos afastar, quer afastar as pessoas e os irmãos de Deus. Então ele vai usar o que? Recursos modernos, como técnicas de gestão, administração, ensinamentos diferentes, outro vocabulário de coaching. É isso. Isso tudo para denegrir a imagem do Evangelho, de denegrir a obra do Senhor que Ele fez na cruz sofrendo por nós. E esse outro Evangelho, o que eles causam? Eles causam divisão na igreja e trazem confusão para as igrejas. Dentro tem grupinhos, né, tem pessoas, e Deus não é Deus de confusão, irmãos. Lógico que não é. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do homem, Ele nos conhece, Ele sabe qual é a nossa necessidade. Mas tem pessoas que denigrem a imagem, não quer que você ganhe o Evangelho gratuitamente. Ó Senhor Jesus! Então isso é algo da natureza caída, do velho homem que segue o mundo, o curso desse mundo. Senhor Jesus, vamos ler 1 Coríntios 14, 33?
Porque Deus, e sim de paz, como em todas as igrejas. Vamos repetir de novo, irmãos? Não é. É isso que Paulo falava. Isso foi escrito em Coríntios. E tinham pessoas querendo deturpar o evangelho dele. Era um outro evangelho, que aquilo não levava a nada, muito pelo contrário, dividia a igreja e era confuso. Senhor Jesus, quem que faz isso? Alguém faz. Satanás entra no coração das pessoas, de líderes políticos, enfim, religião, famílias, casas, entendeu? Escolas, e faz o maior estrago que pode ser feito, principalmente nas igrejas, irmãos, nas igrejas. Lá naquela época era da Galácia, as igrejas da Galácia. E também existem aqueles falsos irmãos. 1 Coríntios 1,12, vamos ler? 1 Coríntios 1,12. Refiro-me ao fato, eu sou de Paulo, eu de Apolo, então está vendo, irmãos? Preferências por certos irmãos, isso causa também problema na igreja, divide a igreja. 1 Coríntios 1,13, vamos ver o que está escrito aí. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então, irmãos, Cristo não está dividido. Senhor Jesus, porque isso causa divisão. Se você tiver preferência por um determinado irmão, valoriza demais. Paulo falou, não, eu sou de Paulo, ele é de Cristo. Não, Cristo não está dividido. Cristo, ele tem uma palavra para nós. Senhor Jesus, qual que é a palavra? É cuidado. Cuidado, irmãos. Não desvie do foco. Não se desvie do Cristo crucificado. Senhor Jesus, segue o Espírito. O Espírito é simples, é puro. Isso está em 2 Coríntios 11:3. Senhor Jesus, isso tudo foi Paulo que escreveu, irmãos. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém. A cruz, irmãos, a cruz de Cristo põe fim a todas essas coisas. Põe fim a todas as coisas negativas. Senhor Jesus, os problemas do ego. Senhor Jesus, Mateus, lá em 16, o que o Senhor fala? Ego, vida da alma, se alguém quer seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me, Porque quem pode projetar Mateus 16, 25? Vamos ler que é importante isso. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida da alma, e quem perder a vida da alma por minha causa, então nós precisamos negar o ego. A cruz faz isso. Senhor Jesus, põe fim a todas as coisas negativas, aos problemas. Senhor Jesus, ao ego, eu sei, minha opinião, meu pecado, as coisas do mundo, da divisão, da ambição. A cruz põe fim a tudo isso, irmãos. Ele faz morrer a nossa opinião. Senhor Jesus. Amém. Efésios 2,16, Paulo também escreveu. 2,18, perdão. 2,18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Irmãos, o Espírito nos conecta com Deus.
Esse acesso nos conecta a Deus. Essa conexão nos leva para Deus. É a nova aliança isso aí, irmãos. Romanos 8, 1, 2. Paulo escreveu também. Agora, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Está livre, irmãos. É uma nova lei. É a nova lei, é a lei da nova aliança. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E não só isso, ele também escreve sobre a igreja aqui. Colossenses 2:10. Colossenses 2:10. Também nele estáis sendo aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ó Senhor, ele é o cabeça de tudo, irmãos. Nele tudo subsiste, fala, né, em Colossenses. Amém? Então ele é o cabeça de tudo e nele tudo ele gravita todas as coisas, ele é o centro de todas as coisas do universo. Ele é o centro do universo. Então, irmão, nós temos que ser encorajados por esse evangelho de Paulo. Então, lá em verso 6, admira-me, né, que estejais passando para um evangelho diferente. Esse evangelho são contrários aos ensinamentos bíblicos, certo? É um outro evangelho. Tão depressa, né? Por quê? Porque isso pode causar um mal-estar nos irmãos quando ouve um outro evangelho. E nós estamos passando por situações diferentes nesses últimos tempos aqui. Esse tempo diferente da era maligna, sabe? Muitos irmãos estão sendo enganados, irmãos. É verdade, irmãos. Muitos irmãos estão sendo enganados. Esses ensinamentos são contrários aos ensinamentos bíblicos. Entendem? Trocar o chip, sai do convencional. Não é isso? Senhor Jesus. Amém. É isso, irmãos, a realidade é essa, temos que falar. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó, nós não podemos anular o evangelho, não podemos distorcer o evangelho. Senhor Jesus, não pode ter nada algo além do evangelho de Cristo. Esse é o outro evangelho. Temos que tomar cuidado, irmãos. Ó Senhor Jesus, não se deixe enganar. Não tome atitudes precipitadas. Ó Senhor Jesus. 7, 9. 7, 8 e 9. O qual não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. 9. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além do que você recebeu, seja maldito. É isso que fala, irmãos, seja maldito. 9. 10. Porventura procura... Não, é o 9 agora. O 8, perdão, é o 8, desculpa. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho, que vá além do que nós temos pregado, seja maldito. E o 9 também fala isso de novo. Seja amaldiçoado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Você quer o favor de homens? Quer agradar a homens ou a Deus? Queremos agradar a Deus, não é verdade? Amém. Verso 10. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Senhor Jesus. Então é isso aí, irmãos, não se engane, não se deixe levar pelas vãs palavras, sabe, palavras doces,
Dá um tapinha nas costas. Senhor Jesus, vamos ler o 11. Já estou encerrando aqui, irmãos. 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem nenhum. Não é segundo homem nenhum. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E onde que ele aprendeu isso? Como que ele recebeu essa revelação, Paulo? Como que foi? Na Arábia. Lembra do deserto da Arábia? 2 Coríntios 12, de 1 a 6. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações. E foi revelado, está vendo? 3. Conheço um homem em Cristo, 2, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céus. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E se tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Irmãos, Paulo recebeu revelação lá no céu. Ele não estava aqui na terra, ele foi para o céu e foi também para o Hades. E ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. Esse é o evangelho completo que ele ouviu, por isso que ele escreveu tudo isso. Ele teve um treinamento com Deus sobre o evangelho que tinha que ser revelado às pessoas, um novo evangelho, o evangelho completo, que é o quinto evangelho. Ó Senhor Jesus! Amém. Então, no deserto da Arábia, ele foi treinado e capacitado para escrever esse evangelho. Mas esse evangelho, às vezes, ele está encoberto, como eu já falei, por causa das tradições do mundo, das religiões, tradições familiares, enfim, várias coisas que enchem a nossa mente com essas coisas, que podem nos encobrir o evangelho. Vamos ler 2 Coríntios 4, 3, 5. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Está vendo, irmãos? Esse evangelho está encoberto, você vai se perder. Se ele não foi tirado o véu, como aconteceu com Paulo lá, quando ele ficou cego lá no caminho para Damasco. Foi tirado o véu. Nós temos que tirar o véu, irmãos. Ó Senhor Jesus. Amém. Você está cego? Tira o véu. Não precisamos tirar o véu, irmãos. Nós não podemos cair em qualquer coisa, armadilha. Ó Senhor Jesus. Essa foi a conversão de Paulo, quando ele tirou o véu, aconteceu isso com ele. Então ele também foi lá no terceiro céu, foi no Hades, para poder escrever isso. Esse evangelho é o evangelho do maná escondido. Amém, irmãos? Amém. Esse evangelho é o evangelho do maná escondido. Deuteronômios 8:3. Está aí? Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que procede da boca do Senhor, irmãos? A palavra, o evangelho eterno, o evangelho da graça, o evangelho do reino. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então esses escritos de Paulo são testemunhas que ele teve revelação através de Deus no terceiro céu. São palavras inefáveis. Essa é a prova que o seu evangelho são expressas de uma maneira maravilhosa nesses 100 capítulos que ele escreveu. Senhor Jesus.
Não pode ter sido de outra fonte. Só o Senhor podia revelar essas maravilhas para Paulo. Então ele teve comunhão lá no céu e também até o Hades, e conseguiu essas palavras e visões inefáveis. E Paulo foi fiel. Ele escreveu 14 epístolas, 100 capítulos, fez 4 viagens, ele percorreu 16.500 quilômetros para pregar o Evangelho, e aos 28 anos, ele estava preparado para fazer tudo isso, e ele foi. E sabe o que aconteceu com ele? Ele sofreu demais. Sofreu por causa do Evangelho. Você não sofre por causa do Evangelho? Nós estamos sofrendo. Estamos ou não estamos? Estamos. Senhor Jesus, vamos ler 2 Coríntios 11, eu vou ler isso aqui agora, tá? 23 a 29. Vocês vão ver o que aconteceu com Paulo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que me pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? Senhor Jesus, essa é a fidelidade de Paulo, irmãos. Olha só, passou tudo isso por causa do Evangelho. Você já passou por tudo isso, Márcio? Ninguém. Por que ele passou aí? Para ele nos dar o Evangelho elevado. Para nos preparar para o que está por vir aí. Nós não sabemos, não sabemos. É ou não é? Em fadiga, em voragem do mar, fome, frio, sede, nudez. Foi isso que passou Paulo, para nos ajudar, para nos fazer entender que o Evangelho é para salvar o homem e ser encorajado pela experiência de Paulo, pela fidelidade dele. Que todos nós sejamos fiéis, irmãos. Para finalizar, tem um conceito aqui que o irmão compartilha no estudo Vida de Gálatas. Ele fala assim: o conceito de que apóstolos são únicos é tradição católica, ou seja, é satânico o negócio, é a tradição religiosa, contraria totalmente a Bíblia, o conceito de que os apóstolos são únicos. Todo crente em Cristo pode ser apóstolo. Vamos repetir, irmãos? Todo crente em Cristo pode ser apóstolo. O que é apóstolo, irmãos? Enviado. Enviado para onde? Para pregar o Evangelho no seu vizinho, no seu trabalho, na sua casa, na escola, para o seu avô, para a sua tia, para o seu tio, para o seu inimigo. Sabe, irmãos, tem que aproveitar todas as oportunidades como Paulo fez. Vamos ler 1 Timóteo 1, 15 e 16. Vamos ler? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou. Olha o 16.
mas por esta mesma razão e servisse eu de modelo para a vida eterna. Ele é o nosso modelo, irmãos. É possível a nós ser iguais a Paulo. Esse é o nosso modelo, irmãos. Jesus é o Senhor.